irmão Leonardo, irmão Lucas. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Leonardo, irmão Lucas, irmão Heber, irmão Eliseu que está aqui conosco. Sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui na rádio com os irmãos, para juntos glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor. Sentimos a graça de Deus, a presença do Senhor aqui. Irmão Lucas trouxe uma palavra maravilhosa, louvores que tocam a alma. O irmão Leonardo trouxe uma saudação aqui, uma reflexão, uma ilustração do poder de Deus, do amor de Deus, irmãos. E eu trago uma palavra para os irmãos, para nós aqui nesta manhã. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, final das bem-aventuranças. Um texto muito conhecido da igreja, dos irmãos, mas Deus tem uma palavra para nós aqui dentro do tempo que foi nos dado. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Mateus capítulo 7, versículo de número 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que não ouve as minhas palavras, ou aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Bem, meus irmãos, eu quero falar com os irmãos nesta manhã sobre a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, estima-se que no Brasil há aproximadamente 50 milhões de evangélicos, e a palavra de Deus ela está sendo divulgada, ou seja, conhecida. Quase todo mundo conhece um versículo da Bíblia, um salmo, um texto, porque o reino de Deus ele está sendo propagado. Aqui no capítulo 7 de São Mateus, no final das bem-aventuranças, quando Jesus termina de dar o seu discurso das bem-aventuranças, Jesus ali começa a ensinar sobre as leis do reino de Deus. No final, Jesus vai falar sobre o poder da palavra, da sua palavra. E quando ele termina, ele diz: todo aquele que escuta essas minhas palavras. Ele está falando do contexto, de onde ele começou até onde ele estava terminando. Ele ensinou tudo. Depois ele está dizendo: agora eu ensinei, agora falta vocês colocar em prática, crer na palavra, acreditar na palavra e praticar a palavra. E Jesus vai falar de dois tipos de pessoas aqui: as pessoas que ouvem e as praticam, e as pessoas que ouvem, mas não fazem caso da palavra. Irmãos, a palavra de Deus ela viva. O escritor aos Hebreus diz que ela é viva e eficaz. Diz que ela corta mais do que uma espada afiada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela corta junta e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Irmão, só quem tem o poder de separar a alma do espírito é a palavra, e corta junta e medula. A palavra de Deus ela é poderosa, viva, fiel, digna de toda aceitação. O problema está aí, no crer, no obedecer, no viver. Porque a palavra de Deus ela só vai se tornar real na minha vida e na sua vida quando você praticar. Quando você começar a acreditar na palavra e você começar a viver a palavra. Quando você começar a proferir a palavra e a viver essa palavra, então ela começa a se tornar real. E tudo aquilo que a palavra diz ao nosso respeito começa a acontecer na nossa vida de uma forma sobrenatural. Entenda bem, o diabo luta de todas as formas para que a palavra de Deus ela não tenha aceitação no meu e no seu coração. O diabo luta de todas as formas para colocar dúvida sobre a palavra de Deus no seu e no meu coração.
Quando Jesus termina de dar o discurso, ele vai logo tratando de dizer: olha, eu preguei, eu ensinei, eu trouxe as leis do reino, mas ela só vai se tornar viva, real na sua vida se você praticar. E Jesus vai dizer: quem pratica a palavra, ele disse, eu assemelho ele a um homem prudente. A um homem prudente que edifica, que arraiga, que firma e faz a sua casa sobre uma rocha, sobre uma pedra. E a Bíblia classifica essa rocha como Jesus. Todo aquele que pratica, que ouve, e não somente ouve, mas também pratica, começa a viver a palavra, a trazer à existência a palavra, porque a própria palavra de Deus diz que tudo foi criado pelo poder da palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia, sem forma, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, e haja, e houve, pelo poder da palavra. Uma palavra liberada de Deus para a nossa vida, irmãos, o sobrenatural, o impossível acontece. Porque pelo poder da palavra, Deus criou. Então, quando Jesus ele está ensinando aqui, ele vai falar de dois tipos de pessoas, um prudente e um imprudente, insensato. Um que pratica, que acredita e pratica, porque Tiago disse que o homem que duvida, ele é semelhante à onda do mar. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Ora a sua fé está lá em cima e ele está expulsando demônio, cuspindo fogo. Ora, ele está igual um iceberg que afundou o Titanic. Incrédulo. E Jesus aqui, ele está, irmãos, trazendo o fundamento da palavra. Ele está dizendo que não é simplesmente gostar da palavra, que não é simplesmente chorar, ouvir, achar bonito. Porque eu conheço pessoas que dizem, irmão, eu acho tão linda a palavra de Deus, é tão bonito, é lindo, é bonito, eu choro, eu me emociono. Mas, irmãos, se não for praticada a palavra de Deus, se ela não for crida na sua totalidade, isso não adianta de nada. Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele vai inteirar o jovem Timóteo. Ele vai dizer, olha Timóteo, você conhece as sagradas letras, você conhece a palavra, palavra essa que pode tornar-te sábio para a salvação, em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí ele vai dizer, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa, e ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aperfeiçoado para toda boa obra. Paulo diz que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada por Deus. Ou seja, se ela é divinamente inspirada por Deus, ela foi escrita pelo homem. Mas a inspiração divina, a inspiração do alto, a inspiração dela, irmãos, vem do Espírito Santo de Deus, que é presciente, conhece o ontem, conhece o hoje e conhece o amanhã. E Paulo disse, olha Timóteo, essas palavras podem tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus, Senhor nosso. E aqui, meus irmãos, Jesus, ele quando termina de dar o discurso das bem-aventuranças, ele vai dizer, isso só vai se tornar real na sua vida. Você só vai se tornar um participante do reino. Você só vai poder viver aquilo que o céu proporcionar para você, quando você acreditar, mergulhar, não duvidar, mas se entregar inteiramente à palavra. O apóstolo Pedro disse na sua segunda carta, no capítulo 1, que a profecia ela não é de particular interpretação, não foi da vontade do homem, nenhuma profecia, mas ele diz, mas homens santos separados por Deus falaram essa profecia, inspirados pelo Espírito. Então, irmãos, toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo, e ela é vida para a minha vida e para a sua vida também, mas ela só se torna vida quando ela for praticada, quando ela for observada, obedecida. Então ela começa a se tornar real. Tudo aquilo que tem na palavra de Deus, todas as bênçãos que a palavra de Deus ela traz para nós, quando nós começamos a andar sobre a palavra, irmãos, ela começa a se tornar real. Então, gostar da Bíblia, chorar, se emocionar, isso não faz de nós salvos, isso não faz de nós participantes do reino de Deus, isso não faz de nós um servo de Cristo. O que faz de nós um servo de Cristo é nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha. E o apóstolo Paulo diz que essa rocha é Cristo.
Essa rocha é a mesma rocha que lá no deserto Deus mandou Moisés falar e Moisés bateu na rocha. Essa rocha é uma tipologia e ela é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus disse: o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, eu coloco ele, eu semelho ele, eu igualo, eu coloco ele de igualdade com o homem prudente, sábio, que faz a sua casa sobre a rocha. Por quê, irmãos? Jesus disse: porque vai vir vento, porque vai vir tempestade. E quando o vento e a tempestade vier e bater contra essa casa, ela vai ter sustentabilidade, ou seja, ela vai ter fundamento, ela vai estar arraigada na palavra. Você vai estar pegado na palavra quando vier as lutas, as provações, as inquietações, quando vier as coisas terríveis, as tribulações, você vai estar edificado na palavra, arraigado na palavra. Você não vai se mover do lugar onde Jesus lhe colocou. O vento pode bater, as águas podem vir, o mar pode ficar bravio, mas se nós estivermos fundamentados na palavra, fundamentado na promessa, fundamentado naquilo que Jesus falou. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Jesus é verdadeiro. Ele disse lá em Apocalipse a João: João, escreve essas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. E João disse: e aquele que estava sentado no trono me disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha só, aquele que estava sentado no trono me disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus disse: eu sou a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o diabo luta para que você não creia nessa verdade, para que quando a tribulação vier, você seja um homem tolo, imprudente, que faz a casa na areia. Aí quando a tribulação vier, você desacredita das promessas, você começa a colocar Jesus em descrédito. Irmãos, e presta atenção, Jesus é a verdade. Jesus, a Bíblia diz que ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nele não há sombra de variação. Se ele disse que a porta é estreita há 2000 anos atrás, ela não enlargueceu, ela continua estreita. Se Jesus disse que vai operar na minha vida, na sua vida, independente da situação que acontecer, ele vai operar, porque ele não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Ele diz e ele cumpre. Mas tudo é pelo poder da palavra. Então preste atenção. A palavra de Deus, irmãos, ela só se torna real. Vou repetir para você gravar. Quando nós começamos a praticar a palavra de Deus, quando nós cremos nela, irmãos, nós trazemos à existência o milagre. Aqui mesmo em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, nós temos uma história linda, que é do paralítico lá, do centurião de Cafarnaum, que ele vem ter com Jesus e o seu servo está doente. E quando ele vai ter com Jesus, ele reconhece quem é Jesus, a autoridade de Jesus, irmãos. Eu digo o ímpio, o romano, conheceu a autoridade de Jesus, se rendeu à autoridade de Jesus, e a sua própria nação não quis reconhecer. E quando ele vai ter com Jesus, disse: olha, meu servo está lá em casa, está doente, horrivelmente doente. E Jesus disse: eu vou na sua casa. Ele disse: não, eu não sou digno que você entre em minha casa, pois eu sou um homem que tenho pessoas, soldados ao meu dispor. Eu dou ordens, eu digo assim: vai, aquele vai, eu digo vem, aquele vem. Mas eu não sou digno que tu vá na minha casa. Mas se tu liberar uma palavra, irmãos, aquele homem creu maravilhosamente, creu poderosamente na palavra do Senhor. Ou seja, ele estava ali edificando a casa dele sobre a rocha. Ele disse: olha, Senhor, não precisa tu ir na minha casa. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Eu sei o poder que tem a tua palavra. Eu vim aqui porque eu creio na tua palavra. Só basta o Senhor liberar uma palavra, e eu vou daqui para casa. Quando eu chegar na minha casa, o meu servo vai estar curado. A Bíblia diz que Jesus se alegra com isso. A Bíblia diz que Jesus se maravilha com isso. A Bíblia diz que Jesus fica, irmãos, alegre ao ponto de dizer e se maravilhar: eu nunca vi uma fé desse tamanho nem no meio do meu povo. Irmãos, presta atenção. Aquele homem disse: Jesus, eu não preciso nem que o Senhor vá na minha casa. Eu só preciso que a tua palavra seja liberada daqui. Irmão, presta atenção. Se você crê numa palavra liberada pela boca de Jesus, irmãos,
Não tem impossível, não tem barreira, não tem diabo, não tem nada que resista, não tem enfermidade, não tem situação difícil, não tem pecado, não tem nada que Jesus não possa quebrar e libertar e tirar o cativo do cativeiro. A Bíblia diz que Jesus libera a palavra, vá. Quando o homem chega lá pelo poder da palavra que ele creu, ele não duvidou, ele foi para casa e disse, eu não vou, você não precisa ir na minha casa. Libere uma palavra e eu vou chegar lá e ele vai estar curado. A Bíblia diz que Jesus se maravilha e o homem vai para casa e o milagre acontece por causa que ele foi atrás de Cristo, edificou a fé dele em Cristo Jesus, edificou a casa dele sobre a rocha, foi prudente, creu naquele que pode todas as coisas. E a palavra se tornou real. Aconteceu um milagre na vida daquele homem. Outro texto nós vemos em Lucas 5, Pedro, na pesca maravilhosa, a Bíblia vai dizer que Jesus pede o barco dele emprestado, porque ele havia passado a noite inteira pescando, e havia outros barcos, não pegou nada. Depois que Jesus termina de pregar no barco de Pedro, Jesus chama ele e diz, olha, volta ao mar e lança a rede. Então Pedro vai dizer, Senhor, pesquei a noite inteira e nada peguei, mas... Irmãos, eu gosto desse mais. Eu pesquei a noite inteira, ou seja, eu entendo demais, eu sou pescador, o mar não está para peixe, não está dando nada. Eu estou cansado porque lançar a rede cansa, puxa a rede e joga a rede. Eu estou exausto a noite inteira tentando nada conseguir. Mas, Senhor, se o Senhor está mandando e sobre a tua palavra... irmãos, eu acho interessante isso aqui. Pedro, irmãos, ele sempre creu naquilo que Jesus falou. Ele disse, Senhor, eu estou cansado. O Senhor entende de pregar, eu entendo de pescar. Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas, Senhor, sobre a tua palavra, presta atenção, irmãos, sobre a tua palavra. A palavra foi liberada da boca de Jesus. Pedro, volta para o mar e lança a rede. Ele disse, Senhor, eu estou cansado, mas eu vou voltar. Por causa de quê? Da tua palavra. Eu vou voltar, porque ele creu na palavra. E a Bíblia diz que ele volta, e quando ele lança a rede, irmãos, mas é tanto peixe, que os outros têm que vir compartilhar da bênção com ele. Preste atenção, irmãos. A palavra ela só vai se tornar vida para mim e para você quando ela é obedecida, acreditada. Pedro estava exausto, mas ele disse, Senhor, eu vou voltar lá só por causa da palavra. Eu acredito na tua palavra, Senhor. Eu vou voltar e o Senhor vai fazer. E a Bíblia diz que Pedro foi e o milagre aconteceu. Mas por que o milagre aconteceu, irmão? Ele não duvidou, ele não resmungou, ele não questionou, ele não indagou, ele só disse, Senhor, sobre a tua palavra eu voltarei ao mar, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu não sei como está a tua vida, irmãos, o que você tem crido, o que você tem pensado, o que você tem feito. Se você está achando que Deus não está ouvindo, irmãos, preste atenção, comece a acreditar nessa palavra, comece a praticar a palavra. Comece a edificar a tua vida sobre esta rocha eterna, que é Jesus Cristo de Nazaré. Comece a liberar a palavra para a sua vida. Pegue a sua Bíblia e comece a citar. Comece a orar a Bíblia para você. Comece a citar as profecias, as promessas, como o centurião de Cafarnaum, como Pedro voltou ao mar, irmãos, e mesmo tendo pescado a noite sem pegar nada, só sobre a palavra de um homem chamado Jesus, uma palavra poderosa, Jesus trouxe e colocou o peixe no lugar, porque Jesus é soberano sobre céu, terra e mar. Jesus, ele não perde nenhuma batalha, Jesus não perde uma peleja, a palavra do Senhor é verdadeira. Agora, irmãos, comece a liberar uma palavra para você nessa manhã, comece a liberar uma palavra de bênção sobre a tua casa, comece a dizer, Senhor, eu creio, eu profetizo a tua palavra, eu profetizo que o meu celeiro, Senhor, ele vai ser abençoado. Eu profetizo e eu creio na tua palavra. Quando o Senhor disse, usando Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué tomou aquela posição, tome posição, creia na palavra, edifique sua vida em Jesus Cristo essa manhã. Não titubeie, não vá buscar Jesus onde não tem, não vá buscar aquilo que as pessoas não podem lhe dar, porque o ser humano é limitado. Mas nessa manhã acredite na palavra.
Profira palavras sobre a sua vida. Ande sobre a palavra. Se Jesus disser não, é não. Se ele disser sim, é sim. Se ele disser que a porta é estreita, entre pela estreita. Que quando você começar a obedecer o que Jesus mandou, aí você vai começar a ver ela se tornar real na sua vida. Você não vai mais estar correndo atrás de profeta, atrás de bênção. Ah, eu vou no culto da bênção, não sei o que. Irmãos, a Bíblia diz que quando nós andamos sobre a palavra de Deus, as bênçãos, elas andam atrás de nós. Veja as pessoas, eu vou no culto não sei aonde, culto da bênção, culto não sei de que, eu vou receber, irmão, ninguém vai para culto para receber. Nós vamos para o culto para entregar uma adoração a Deus. Nós vamos entregar aquilo que nós já recebemos pelo poder da palavra. Agora, quando você crê na palavra, quando você obedece à palavra, mesmo as circunstâncias da sua vida não condizendo com a palavra, como disse Jó disse, olha, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Mas uma coisa eu sei, o meu Redentor, ele vive. E no final, eu vou entender essa situação difícil e ele vai se levantar ao meu favor. Jó creu na palavra de Deus. Jó creu no Deus que ele servia. A situação estava difícil, mas ele disse uma coisa eu sei. Ele vive. E ele vai se levantar ao meu favor. Ele vai mudar a minha sorte, ele vai mudar a minha história, porque ele é um Deus fiel e verdadeiro. Eu estou edificado e arraigado e segurado nele, eu não abro um palmo. Todo mundo pode dizer, abandona esse teu Deus aí e morre, mas eu não abandono não, porque eu sei quem ele é. No final, ele vai reverter o quadro e tudo vai dar certo, porque a sua palavra não é mentirosa. A sua palavra é verdadeira e digna de toda aceitação. Fica essa palavra para o meu coração, para o teu coração nessa manhã. Começa a obedecer a palavra, para a palavra se tornar viva na tua vida. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fique debaixo da graça do Senhor Jesus. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu.